Estamos no ar, uma ótima tarde pra você. O Dia Azuca tá especialíssimo hoje. A gente vai ter um bate-papo muito bacana sobre avós que criam os netos ou que ajudam na criação dos netos. Sabe aquela história de que o pai tá lá pra educar e o avô pra estragar? Eu não acredito nisso. Eu acho que não é verdade isso. É verdade? É verdade. Tem a avó que fez assim pra mim que é verdade. A gente vai contar isso pra você, vai ter um bate-papo super legal. Se é o seu caso, se você cria os seus netinhos ou ajuda na criação dos seus netos, você então vai amar essa conversa. Vamos falar, aliás, manda o seu relato pra gente. Pode mandar nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso Instagram, que a gente vai contar aqui ao vivo, tá bom? A gente vai falar sobre a saúde bucal durante a gestação. É verdade. A doutora Érica Ranzani tá aqui com a gente. Doutora Érica, como vai? Tudo bem? Tudo jóia? Tá bem acompanhada do Paçoca aí, né? Muito. Ai, que coisa linda, coisa gente. Fofa, né? Eu Você sei. também tem que escovar o dente dele, A né? gente escova? Ah, bom. Opa, a gente escova, faz limpeza de tártaro. Muito bem. Aliás, vamos fazer uma pauta sobre isso qualquer dia. É importante falar sobre essa história aqui. A mãe precisa cuidar muito bem da dentição durante a gestação. Muda muita coisa, ela perde nutrientes e isso pode prejudicar a dentição se ela não tomar cuidado? Na verdade, ela não perde nutrientes. Essa história é um mito, né? De que o bebê vai roubar o cálcio. É mentira isso. Isso é mentira. Olha que coisa boa. Tá? Mas a mãe, ela precisa se alimentar corretamente, ter um bom hábito de alimentação, com muitas vitaminas, sais, para a formação dos dentes do bebezinho. Então são duas coisas. Ela vai cuidar dos próprios dentes de uma forma especial durante a gestação e antes da gestação se preparando. E também, de acordo com a alimentação dela, ela vai cuidar da futura dentição do seu filho. É isso? Exato. Olha quanta dica legal que você vai receber. Se prepara que é muito bacana. Doutor Luciano Pereira, cardiologista veterinário, seja muito bem-vindo, meu amigo. Que alegria ter você aqui. Prazer é meu. A gente costuma dizer, né, doutor, que doença cardíaca, nossa, é uma doença silenciosa. Muitas vezes ela não tem sintomas, a gente não sabe o que está acontecendo. E se a gente não fizer check-up, quando ela aparece, às vezes já é tarde demais. Se pra gente que sabe explicar é silenciosa, imagina pra eles, né? Verdade. A Tapioca tá querendo Tapi, explicar. já tá concordando. Plenamente. Doutor, vamos dar dicas bacanas para as pessoas identificarem quando há uma doença cardíaca, o que fazer, especialmente como prevenir? Sim, a ideia é essa, tentar de alguma forma contribuir para os teus telespectadores. A ideia é de como a gente pode reconhecer uma doença cardíaca para tentar rapidamente chegar a um diagnóstico e um tratamento mais adequado, com uma sobrevida mais longa, tanto desses bichinhos aqui queridos, maravilhosos, como o Tapia e o Paçoquinha. E os gatos também, né, doutor? Os gatos também. É importante. E ainda mais porque a população de felinos no Brasil tem crescido de uma forma assustadora. E os gatos também têm as suas doenças cardíacas e, o que é pior, eles têm uma doença cardíaca muito mais silenciosa do que os cães. Olha só. Então, os gatos, essa atenção especial à observação de sintomas é muito mais importante porque eles realmente não manifestam as doenças com uma sintomatologia tão evidente como o homem, como os cães. Então, o cuidado, a observação e a atenção do médico veterinário nas suas visitas periódicas à clínica é importantíssimo. Pode salvar a vida dele. Muito. Gostei disso. Então daqui a pouquinho, vai mandando suas perguntas. Você tem alguma dúvida, tem algum sintoma que está chamando a sua atenção? Algo que está diferente no seu cãozinho, no seu gato? Manda pra gente que eu vou perguntar ao vivo pro doutor Luciano aqui nos nossos estúdios. Daqui a pouquinho tem o desafio do Rubens e Chara. Quero descobrir qual foi o desafio da semana passada. Você descobriu? Alguém descobriu, afinal? Qual o tema da reportagem de Rubens e Chara? Cadê? Tá na tela aí? Vamos ver. Olha só, a letra era P. Eu achei que era uma reportagem sobre o Paçoca, ele falou que não era. Aí tem os emojis dele. Então apareceu um pão, um chopp e um cachorro. Por isso que eu achei que era o Paçoca. Tirando o chopp, né? O chopp é o pai dele. Será que alguém acertou? Hein, Eustáquio? Alguém acertou a reportagem ou não? Tá bom, então. O Eustáquio falou que tá fazendo suspense, falou que não vai mostrar agora, não. Acho que alguém acertou, ele não tá querendo revelar. Vamos falar sobre as avós? Então vamos falar sobre as avós. A gente tá recebendo aqui um trio muito especial. Ele vai contar uma história muito bacana pra você. Aliás, várias histórias, e eu já convido você a participar também contando a sua história pra gente. A gente tá recebendo a Rita Calegari, que é psicóloga. Rita, seja muito bem-vinda. Obrigada. Uma alegria ter você aqui. A Ellen Dastre, jornalista, escritora. E foi criada pela avó? Fui criada pela avó. Foi criada pela avó. Tem alguma coisa errada nisso? Só coisa boa. Eu também acho, eu concordo. Mimada, É o meu caso deliciosa. também. A Maria Cecília Dino de Almeida, que é a avó. Tudo bom? Oi, Pedro. Ela tem uma tatuagem aqui, gente, que ela tem a mesma tatuagem que a netinha. 5, 6, 7, 8. Quem entende de dança vai saber do que eu tô falando, né? É essa a contagem?
5, 6, 7, 8. Exatamente. Vamos lá, deixa eu começar entendendo a história de vocês. Ellen, como foi ser criada pela avó? Como é que é a sua história? Você foi criada paralelamente pela mãe e pela avó? Como é que foi isso? Me conta. Foi no paralelo. Ah. Mãe e vó ao mesmo tempo, tá? Com uns 16 anos para 17, aí eu fui morar mesmo com a minha avó. Nossa. Aí eu passei a minha adolescência direto com a vovó, a juventude. E a minha avó era uma avó mais de adolescente. Minha avó não era avó de criança. Tá. Tá? A gente tá vendo foto aí. Essa foto é sensacional, Me fala. porque isso aqui são 5 gerações. Presta atenção, gente. Olha que foto legal. Vamos lá. Da esquerda pra direita. Minha bisavó, Tá. a minha avó, Tá. a minha mãe, minha irmã e a minha afilhada, Meu a Amanda. Deus. São 5 gerações que conviveram, né? Que coisa mais linda. Isso é uma coisa dificílima É. de conseguir, né? É sim. Foram 5 gerações. E foi bom pra você esse relacionamento com a avó, essa presença da tua avó? Olha, foi tão bom e tão rico que eu escrevi um livro Ah, que que massa. chama Histórias que Podem Mudar Sua Vida, que justamente eu conto, cada capítulo é uma passagem de aprendizado que nós, netos, tivemos com a minha avó. Essa sabedoria do cotidiano, ela sabia colocar como ninguém pra gente. E nos preparou para as primeiras surpresas da vida, sabe? O primeiro emprego, o primeiro desemprego, o primeiro namorado, o primeiro pé que a gente toma, que dói, que você fala, morri. E tua avó mas foi não importante te morreu. ajudando com conselhos, menina? Você não tem ideia. Você tá... Mas que vó moderna, Não tem meu! ideia. As le- coisas. E como ela fazia, assim, era uma coisa incrível. E então todos nós aprendemos muito. Até hoje a gente fala, não, porque a vovó falava, porque a vovó dizia, porque, sabe, o ser feliz e ter razão. Ela fala, você quer ter razão? Você tem. Mas você vai ser feliz com isso? Não, então esquece. Eu adorei. Tá assim. Que coisa boa. Olha, foi ela que fez sinal pra mim quando eu falei na abertura que pai é pra educar e avô é pra estragar. Daqui a pouco ela vai falar sobre isso. Deixa eu conhecer a história da Maria Cecília. Maria Cecília, que alegria ter você aqui. Eu já gostei da sua tatuagem. Isso é muito moderno, você tem uma tatuagem combinando com a da sua neta. Isso é muito especial. Como é que é a sua também relação? acho. Quantos netos você cria ou ajuda a criar? Ou criou ou ajudou a criar? Na verdade, são 7 netos ao todo. 7 netos. 7 netos. De 4 a 22. De 4 a 22. Exatamente. Então, Olha a família dela aí, dá uma olhada. Olha que turma deliciosa. Que coisa boa, Maria Cecília. Olha que bacana então, isso. os filhos e os netos. Filhos e os netos aí. Como é que foi isso? Todo ano é isso? O Eustáquio, meu diretor, dizendo que todo ano vocês se reúnem para refazer essa foto, para Na atualizar a hora- foto. No dia de Natal. A foto é obrigatória. Exatamente. Tá certo, tem que fazer mesmo. Um negócio desse tem que registrar. Me conta, como é que foi? Por que você, em alguns momentos, precisou criar seus netos ou ajudou a criar seus netos? Bom, são 4. A primeira, quando se separou, veio morar comigo. Que é muito comum. Então, claro. E nós fizemos um apartamento para ela atrás e ela já tinha 2 filhos pequenos e esses estão comigo até hoje. Depois tem o Marcelo, o menino, não mora comigo. A convivência nossa é mesmo de avó e ele estão sempre Alguns moram com juntos. você hoje ainda? Sim, Quantos moram hoje com você? são 2, 3, atualmente são 5. São 5 netos morando com 2 você? são em fase... Empresta um pra mim. Não. Nenhum. Empresta um. Nenhum. Ai, que ótimo. Essa é a menor, esses são os menores. Olha que coisa linda. E o cachorro maior. E o cachorro que é maior que eles. E como é isso? Como é isso na tua vida? A chegada dos teus netos atrapalhou algo na sua vida? Você perdeu algo com isso, na sua opinião, ou você ganhou? Eu acho que eu ganhei. Se eu perdi, foi porque eu quis. Perfeito. Assumido. E... Você não se sentiu obrigada a fazer isso? Não. Faço com muito prazer. E na hora da minha dança, hoje não posso ter o dança. Sensacional. Mas eu com muito prazer ajudo,
faço companhia. Você não abre mão das suas coisas, é isso. Isso é muito importante. Você tem o seu momento, como a dança, por exemplo. Eu procuro não abrir. Às vezes atrapalha um pouco, mas tudo bem. Mas você consegue fazer essa gestão, consigo. Cuidando de filha, de neto, você consegue fazer isso. Você aprendeu a ter esse tempo. E você acha que para os seus netos... Porque as 3 mães estão em casa, então elas também cuidam. Elas também ajudam. Claro, eles não estão sozinhos. Mas quem ajuda mais? Fala a verdade, conta pra mim aqui. Só, não tem ninguém vendo, só nós, estamos nós 4 aqui. Quem ajuda mais? Quem faz mais? É mais a mãe ou mais a avó? Não, eu vou ser sincera, são os dois. São os dois, está dividido, as tarefas estão divididas. Está bem dividido, está bem dividido. Muito bom. Então vamos lá, a gente tem 2 exemplos aqui, temos 2 histórias. Só para complementar a história da Ellen, você não teve filhos, mas você ganhou um neto de presente. Exatamente. Como é que é? Só pra gente explicar. Porque eu arrumei um marido completo, né? Meu marido tem filhos. Um kit completo. Exatamente, e os filhos dele têm filhos. Então, eu acabei ganhando netos. Eu tenho um de 4 anos e um de 2 meses. Um de 4 e um de 2 meses. E o que foi isso pra você? Você relembrou muitas coisas se colocando no papel de avó? Você que teve essa criação tão importante? Mais ou menos, porque minha avó não era avó de criança. Entendi. Então, a minha relação... É novo pra você? É novo. Mas é maravilhoso. É uma maravilhoso. coisa, nossa, é uma coisa maravilhosa. É um Vamos... aprendizado diário. Eu imagino. Vamos lá. Rita Calegari é psicóloga da Rede de Hospitais São Camilo aqui de São Paulo. Obrigado pela presença. Eu contei as histórias delas antes pra gente poder... Fantástica. Uma delícia, não é, de ouvir? Fantástico. Eu adoro, menina. Eu aprendo tanto com elas. Me fala, eu fiz aquela brincadeira ali porque é o que normalmente as pessoas falam. Que pai é pra educar, avô é pra estragar. Eu não concordo com isso, porque tem tantos avós que assumem a educação dos filhos, e aí, no fim, isso só vira uma brincadeira, mas no fundo eles têm uma responsabilidade tão grande e uma experiência tão grande de já ter feito uma criação completa. No fim, o avô ajuda, a presença do avô na criação ajuda. E da avó, especialmente, vamos reforçar que é da avó. Ajuda e ajuda muito. Olha que legal, gostei disso. É muito legal a gente pensar que antigamente, bem antigamente, as famílias elas moravam muito próximas, né? Verdade. Muitas vezes até mesmo na mesma casa, no mesmo quintal, na mesma fazenda. E era natural que os mais velhos ajudassem os jovens a criar e educar os seus filhos. Com toda essa sabedoria que vocês nos trouxeram e contaram pra gente. Com a modernidade, a gente começou a morar cada vez em apartamento menor, cada vez em bairros mais distantes uns dos outros. E a gente afastou isso, é um prejuízo imenso para as relações. Quando a gente valoriza essa inserção do avô, da avó na rotina da criança, a gente não está fazendo nada novo, na verdade a gente está resgatando algo que foi perdido e que faz parte do nosso desenvolvimento e está trazendo tudo o que há de bom. A gente brinca com essa história de que estraga, né? Porque talvez os avós sejam muito sábios e acabam sendo mais flexíveis, mais condescendentes, né? Com as mães das crianças. Mas eu entendo que os avós também são super conectados, são super informados e sabem negociar regras para educar a criança direitinho, né? Às vezes sabe melhor que os pais, cá entre nós. Vamos combinar. Posso falar isso, pode, né? Pode. Não tô ofendendo nenhum pai falando isso, não é? Não, com certeza não. Porque a experiência faz muita diferença. Faz. Maturidade, né? Eu acho que pais hoje, por mais que tenham acesso às informações, livros, mídia, existe toda uma pressão que não existia muito tempo atrás. As mães muitas vezes não podem curtir os seus filhos porque estão envolvidas com carreira, outras demandas. Então ter uma rede de apoio, especialmente uma rede de apoio vinculada, afetiva, como é o caso dos avós, eu acho que é um ganho especialmente para a criança, mas também para os pais. É uma tranquilidade, né? Você saber que tem ali um exemplo que você conhece e que já trilhou aí a jornada da vida e que tem tanto para acrescentar. Olha, eu vou rapidamente, já que vocês deram o relato de vocês, vou fazer o meu aqui rapidamente também. Eu fui mais ou menos criado pela avó também, porque a minha avó foi morar com a minha mãe, minhas 2 avós foram morar com os meus pais e meus pais trabalhavam o dia inteiro. Então era muito presente a minha avó na nossa criação. Minha avó já era mais velha, ela teve filho muito tarde, então ela não trabalhava, então ela morava com a gente. E a diversão dela, ela era professora, era me alfabetizar. Então eu aprendi a ler e escrever muito cedo, por isso que eu entrei na escola muito cedo e tal. E a minha avó foi minha referência durante muitos anos. Ela infelizmente não está mais com a gente, mas quando eu comecei a apresentar telejornal, e eu apresentava os telejornais, terminava o telejornal, ela me ligava e falava: filhinho, você cometeu um erro de concordância hoje. Que perfeito, olha, que incrível. Era um negócio sensacional. Incrível. E dependendo da cor do cenário do lugar onde eu estava, ela reclamava: olha, essa cor é muito ruim para as pessoas mais velhas, viu, filhinho? Cansa a vista. Um negócio sensacional, ela acompanhou Isso é tudo. impagável. E não só eu e meus irmãos depois, eu sou mais velho, mas todos os outros. Então, Isso é impagável. só foi benefício.
no nosso caso. Fico até emocionado de lembrar, porque foi realmente muito importante para mim. Você concordou comigo que a avó pode estragar um pouco. Por quê? Vou falar um pouquinho. Minha avó, por exemplo, se alguém chegasse para ela e falasse, olha, a Ellen deu um tapa na minha cara, ela ia falar não. A Ellen estava com a mão parada e você deu uma carada na mão dela e deve ter, inclusive, machucado a mão da menina, entendeu? Então, assim, ela sempre tinha um olhar muito especial pra gente, muito protetor. Entre quatro paredes, ela falava, vem cá, por que você fez isso? Né? Tá. Mas ela sempre protegia. Defendia, né? E ela dizia o seguinte, na rua, você tem tanto inimigo, aqui eu sou sempre amiga. Tá? Então, eu sempre voltava para casa tendo certeza que eu ia ter uma amiga. Que alguém ia cuidar de você ali. Sempre, entendeu? Então, ela virava mesmo o jogo e ela... Não. Você estava com a mão parada e deu uma carada na mão, a pessoa deu uma carada na sua mão, entendeu? Ela sempre sempre tinha esse olhar. E eu acho legal isso. Você não vê isso de forma errada? De jeito nenhum. Vai lá, Rita, me diga. É um pouco complicado, Tô né? criando polêmica. Vai. Veja, a gente não tem receita de bolo para educar filhos, Que porque bom, senão né? a gente já tinha feito, né, isso publicado e estava tudo dando certo. Eu acho que as histórias elas vão funcionando de acordo com a dinâmica da família. Mas o grande problema, né, é muitas vezes a questão da convivência social, porque é importante quando a gente verbaliza, né, para a criança na presença do outro que talvez ela tenha feito algo errado, porque ela tem a oportunidade de pedir desculpas, né? E às vezes numa atitude muito protetiva, acho que de vez em quando é importante sim a gente proteger, porque o mundo pode ser demais de cruel com os nossos filhos. Verdade, tem que fazer um afago. Sim, mas acho que a gente pode tentar um equilíbrio e muitas vezes propiciar que o filho se entenda e se conscientize de que ele errou e de que ele tem a oportunidade de pedir desculpas para o outro. Porque a gente também percebe isso em sociedade, mas isso né? É o filho. É. Os pais... Se os pais fizerem, talvez fique bom. Fazem isso. Olha que delícia. Esse momento era exatamente onde eu queria chegar. Qual é a diferença entre o que o pai deve fazer e o que o avô deve fazer? Isso tem que ficar claro quando você tem a participação de ambos. Tem. O que é papel de um e o que é papel de outro. Que é o caso da Maria Cecília, por exemplo, que a mãe está muito presente também. Tem que ficar claro o que é papel da Maria Cecília e o que é papel das filhas dela. Se a gente conseguir estabelecer isso num diálogo muito franco, aberto e sincero, e as pessoas seguirem, a gente vai estar no melhor dos mundos. Tá. Porque aí a gente vai ter a regra do jogo e as pessoas, os players, fazendo isso da forma como foi combinado. Aí, ó, chuchu, beleza. A grande questão é que o ser humano é tão complicado, né? Não é tão fácil entrar num acordo, né? ainda mais dentro da mesma casa. Olha a Maria Cecília rindo ali, ela concorda que é tem difícil. emoção, tem ânimos, tem dia que a gente não está tão bem animado assim, tem dia que a gente está mais impaciente, mais intolerante, chegou cansado do trabalho. Eu acho que, sem sombra de dúvidas, um diálogo e uma divisão de papéis e responsabilidades é muito importante. É importante isso. Muito importante. O avô pode mimar mais do que o filho? Mais do que o pai, perdão? Pode. E acho que a gente também precisa quebrar um pouco essa coisa do mimar. Né? O que é mimar? O que é mimar? Boa pergunta. O que é mimar? Eu não sei, você me fala, você é psicóloga. Eu tô aqui pra perguntar, não pra responder. responder. O que é mimar? O que é mimar? Vamos pedir pra ela. Não existe mimar, existe dar amor. Pronto. Tá? Então, é a forma como você dá amor. Os pais dão amor? Dão. Mas eles dão um amor preparando para a vida. Tá. Os avós dão um amor naquele momento, né? Sabe? Então, é diferente a relação do amor. Por exemplo, com o meu neto, de 4 anos. Os pais são sensacionais. Eu aprendo tanto como eles lidam com o Rafa. Eles têm um jeito tão legal de lidar, tão moderno, eles pesquisam, eles são incríveis, eles são pais incríveis, então eu aprendo com eles. Bacana. Aí o Rafa vem me procurar para quebrar a regra. Ele fala, vovó, me compra bala? Eu falo, mas a sua mãe não deixa você comer bala, você sabe que não pode. Ela não tá vendo. Eu falo, mas a vovó não pode fazer o que a mamãe não deixa. Então espera, calma, guarda essa informação. Isso acontece com você também, Maria Cecília? Me explica, essa diferença entre o que tua filha pode falar, em geral, a maneira, as broncas que a tua filha dá, os limites que suas filhas colocam e os que você coloca, é diferente isso? Ou no seu dia a dia, por morarem todos juntos, não? É mais ou menos misturado? Não, é diferente. É diferente? Primeiro porque precisa haver um respeito. Então,
A hora que os pais falam, eu acho que a gente tem que Você tira o pé. segurar um pouco. Mesmo que você discorde? Mesmo que eu discordo. Legal, Aí bacana. à noite eu não durmo, e tem isso tudo bem, mas na hora... Por que minha filha fez isso? Exatamente. Mas na hora a gente tem que ter esse respeito, porque senão os filhos ficam perdidos. Tá, senão eles começam a fazer exatamente isso. Chantagem. E foi fantástico, porque as Não foi duas legal? respeitam a autoridade dos pais. Perfeito. Né? Então isso é um exemplo que a gente tem que guardar. De sucesso, de sucesso. E quando a gente pensa em mimar, acho que a gente tem que quebrar um pouquinho a coisa do mimar, Vamos né? quebrar a coisa do mimar. Existem necessidades, existem desejos. Tá Para bom. todos nós, para você, para mim, para elas, para as crianças. Aquilo que é necessidade, de fato a gente precisa, né? No caso das crianças, está até no estatuto, né? Do Verdade, adolescente, da verdade. criança e do adolescente. A gente precisa de lazer, de amor, de comida, de proteção, de casa, respeito, de teto. de casa, de acesso à saúde. Tudo isso é necessário para você ter um indivíduo bem construído, saudável e apto para crescer em sociedade e contribuir Tá. e ser feliz. E desejos. Desejos são aquelas coisas que não são necessárias, né? A gente precisa se alimentar, mas não necessariamente eu preciso comer aquele lanche, eu preciso comer aquela fruta em específico, mas eu posso ter desejo daquilo, eu estou com vontade. Quando a gente equilibra necessidade e desejo, atendendo às necessidades e satisfazendo alguns desejos, a gente tem uma chance legal aí de criar pessoas saudáveis do ponto de vista das interações e consigo mesmas. Quando a gente negligencia os desejos, as necessidades, ou seja, a pessoa vai ter carências, porque eram coisas necessárias, Tá bom. e valoriza os desejos, a gente pode ter o que as pessoas dizem de mimado. Perfeito. Né? Que é aquela pessoa que tem excesso de coisas que não são essenciais, mas faltam as essenciais para a constituição do caráter. E aqui as duas deram um exemplo muito legal em respeitar a autoridade dos pais, que é uma necessidade. Tá. Né? É uma necessidade que a criança entenda a questão do respeito aos mais velhos, do respeito à regra da casa, né? Da negociação entre eles. Eles estão ensinando respeito. Na medida que elas respeitam os pais, a criança aprende a respeitá-los também. Agora- Então, isso é necessidade. Bacana, ótimo. Agora a gente tem dois exemplos aqui que são exemplos bons, em que estão presentes pais e avós. Mas às vezes isso não acontece. Às vezes Muitas os pais vezes. estão ausentes por vários motivos. E a avó tem que realmente fazer o papel de pai. Aí muda essa história, né? Aí o avô realmente tem que assumir este papel que seria do pai. Sim. Desculpa Sim. o termo que eu vou usar, mas ele tem que ser mais chato mesmo. Ele tem que ser mais nesse ponto. Precisa. Precisa. Isso aí é cuidador, né? Precisa. É isso. Aí ele adotou. Ele educa, Aí- né? Exato. Ele é o Aí educador. ele é o cuidador. Quando eu escrevi meu livro, Histórias que Podem Mudar a Sua Vida, que era a relação minha com a minha avó. E eu tinha essa visão de que antes nós tínhamos uma relação muito próxima com os avós. E hoje em dia as crianças não tinham mais essa relação. Aí lancei o livro e depois que eu lancei o livro eu fui pesquisar. E na pesquisa que eu fiz, porque sou jornalista, eu falei, deixa eu ver como é que está hoje em dia. Eu descobri que hoje em dia, diferente do que eu imaginava, os netos têm uma ligação muito mais forte com os avós. Primeiro, os avós não são mais tão velhos. Não. Hoje, Perfeito. as pessoas têm uma qualidade de vida muito maior, os avós são mais jovens, a idade Eles podem é até ter a diferente. mesma idade, mas eles aparentam menos idade, E eles são mais saudáveis, são mais presentes, são mais saudáveis, ativos. mais Ativos, ativos, em especial. né? Então, primeira coisa. Segundo, nós estamos conectados também. Com a diferença que a gente está aprendendo tanto quanto a criança. Tem muita coisa que eu estou aprendendo tanto quanto meu neto. E isso é sensacional. Nós estamos num momento de aprendizado que na época com a minha avó eu não tive isso. E tem momentos em que o neto é que vai ensinar os avós, né? Com a tem. questão da tecnologia, isso é uma troca Muito, fantástica, O não é? neto gosta de ensinar o avô da tecnologia? Vovó, Adora. você pôs esse prato no lugar errado. Tá bom, vou pôr no lugar certo. Não. A gente obedece. Obedece. Meu neto esses dias estava me explicando para que serve um poste. Um poste? É. Sério? Um poste que não é só para o cachorro fazer xixi. Ah, não? Não, o poste ele segura os cabos que levam a energia. Vovó, vem aqui que eu vou te mostrar. Com 4 Quando a anos? energia chega em casa. E me mostrou que acende a luz do banheiro. Isso é energia, vovó. Meu Deus, que Que delícia. incrível! E nessa pegada da tecnologia, por exemplo, seus netos te ajudam? Você tá no Facebook, na internet, você usa essas coisas, Marcília?
sinceramente, uso muito pouco. Muito pouco. O básico. O Mas básico. quando eu preciso, eles ajudam. São os netos que ajudam. São ótimos. Mais que os Vai, filhos, por né? favor. Tem mais paciência que os filhos, não tem? Eu acho que tem mais. Tem mais, não tem? Eles são mais adiantados do que os filhos. Os Eles filhos sabem mais. perguntam. Olha isso. Coisa incrível. Não é incrível Eu que o não sei saber fazer ele não pergunta fica pra mais ela. hierarquizado? É isso, né? Né? O saber antigamente Quebrou mais uma velho hierarquia sabia. do saber, né? Quebrou, Quebrou. né? O Exatamente. saber, ele perdeu isso, né? Você pode aprender com a criança de 4 anos, de 5, de 6, com o idoso de 70. Olha que fantástico. Se a gente tivesse que dar uma recomendação geral para quem vive como elas, a gente ouviu várias recomendações e eu acho que servem de exemplo. Como a Rita nos falou, não há uma fórmula mágica, não tem receita de bolo, cada um coloca em prática, mas quando a gente aprende algumas coisinhas boas, a gente gosta de utilizá-las, né? Isso é inteligente. E a gente ouviu várias dicas aqui. Mas se a gente tiver que pensar realmente numa orientação para esta convivência. Especialmente para quem, por exemplo, perdeu um pouquinho dessa convivência, vai retomar. Até por esses motivos que você falou. Essa correria nossa, a gente vai buscar uma convivência maior com os avós. Nós, pais, vamos aproximar os nossos filhos mais dos nossos pais. Como é que a gente faz para que isso não vire um problema? Especialmente se a gente já não fez isso desde sempre. Eu acho que o diálogo, eu sempre vou defender e acreditar demais na força e no poder do diálogo, né? Então, acho que primeiro expressar isso. Olha, eu gostaria de estar mais próximo, eu gostaria que vocês estivessem mais próximos. Sentimos a falta, né, de estar perto dos nossos netos. Eu acho que expressar isso é importante para a gente entender qual é a necessidade e o desejo do outro. Legal. Primeiro. Perfeito. Segundo, negociar, porque às vezes não dá. Às vezes a gente tem impeditivos de distância, de agenda, que dificulta, mas aí a gente cai no que você trouxe muito bem, a gente está conectado. Então, Vamos usar a internet vamos pro usar bem. a internet, vamos usar os recursos, vamos trabalhar e se esforçar. Eu entendo que boas relações exigem que a gente se esforce. Não acontece natural. Não vai cair do céu e vai ser tudo fácil e sem esforço nenhum. Muito pelo contrário, boas relações exigem dedicação, exigem atenção, exigem esforço, exigem negociação, como você trouxe, exige boa vontade, como você traz muito. Sem isso, não dá liga, né? E eu acho que negociar é muito importante hoje em dia, porque existem muitos desejos, necessidades, que a gente às vezes atropela do outro sem saber. Porque se a gente soubesse, talvez nós tivéssemos até tido uma tratativa diferente. Então, se a gente puder dialogar naquilo que a gente gostaria e deseja e alcança. Rita, e negociar. Sempre. Uma coisa, a gente falou aqui sobre um papel do avô que você até elogiou as duas, que elas respeitam o papel dos pais. Isso. Mas deixa eu só dar um recado agora para os pais também, para respeitar o papel dos avós. Eu já vi muita mãe dando bronca na própria mãe, ou seja, na avó, brava, porque a mãe fez isso e tal, mas a mãe tá lá para ajudar, a avó tá ali para ajudar. Então eu queria também falar para os pais Isso. agora, de que maneira eles respeitam, qual é o espaço desses avós e como fazer isso, por favor. Eu entendo que quando a gente, às vezes, hoje a gente fala muito, especialmente porque você disse da questão da qualidade de vida, né? E muitas vezes existem problemas de saúde em que os filhos passam a cuidar dos pais. A gente precisa, sim, fazer esse movimento de cuidar deles, especialmente quando eles estão frágeis, né? Mas ter um idoso frágil que requer que a gente inverta um pouco o papel e cuide dos nossos pais, não nos dá o direito, não deveria nos dar o direito de passar por cima da autonomia deles e desrespeitá-los, né? A gente precisa manter aí um mínimo de negociação e de respeito à autonomia dessa pessoa. E eu acho que na frente da criança, em especial, vocês trouxeram ambas esse exemplo. Então, muitas vezes, na frente da criança, a gente segura um pouco a onda. Depois a gente chama de canto e conversa. Olha, não gostei do jeito que você falou, acho que você podia ter feito diferente. Para a criança ter uma referência também, não ficar perdida, porque ela não entende, né, determinadas questões muito pequena. E ver o pai brigando com o avô, a mãe com a avó, enfim, isso vai deixar a criança Evitar esses infeliz. conflitos na frente da criança. Eu acho que a gente pode conversar apartado. Adorei isso. O que você tem nessa sacola? Agora, então, eu só queria complementar o que você estava dizendo, que é o seguinte, por exemplo, no meu caso, o meu neto, ele não precisa necessariamente de uma avó que cuide dele, porque ele tem toda uma estrutura e ele está muito bem. Tá. O que nós fizemos, eu e meu marido? Nós temos um dia, e isso, claro, foi uma abertura dos pais, nós temos uma tarde com ele. É toda quarta-feira à tarde, ontem, por exemplo, eu estava com ele. Toda quarta-feira à tarde é o nosso dia com ele. Dia dos avós. Exatamente. Nós ficamos com ele na casa dele.
Então, eu espero ele chegar da escola com a van, pego ele no colo, tal, papapá. E aí a gente tem o nosso dia, a nossa brincadeira, tá? E que vai mudando conforme a idade dele. Então, no começo, meu marido e eu levávamos ele para natação. Meu marido entrava com ele, porque ele era bebê e tal. Criou uma relação de segurança entre ele e o avô, entendeu? Que é uma coisa assim, ele tá inseguro, ele olha pro avô, entendeu? É muito legal. Depois, e comigo não, comigo é brincadeira. Eu sou praticamente um playground, sabe como é que é? É um playground. Então, agora, eu tô... Nas quartas-feiras, eu pego o Rafa e eu tenho a sacola mágica. A sacola mágica, atenção, Tá. a voz. Ele está com 4 anos. Tá. Então, dentro da sacola mágica, eu Você queria tenho... um neto, me empresta a sacola. Tá vendo? Olha as avós negociando aí. Olha, tem muitas coisas, só bobagens. Revista pra tá? recortar. Revista para recortar, papel, coisinho para colar, tá? Canetinha. Olha. E os pais achando que tem que dar só o iPad pra eles Aí, brincarem, não é? O tablet. Fantástico, Olha lá. fantástico. Aí, Olha lá, ó. eu monto, Isso é muito coisa de vó. eu chego com ele e falo, Rafa, Não é? Coisa de vó. Isso é o coisa de vó. que nós vamos montar hoje? Que coisa boa. Tá? Olha Rafa, o que a gente vai montar? Então ele fala, hoje eu quero montar um trem. Eu falo, mas com isto dá para fazer um trem? Bom, gente, ele já montou avião, trem. Isso aqui é turbina de avião. Nossa. Isso aqui é a roda de trem. Ele já cortou no meio, já virou um caminhão. Assim, vocês não têm ideia do quanta coisa dá para fazer com isto, sabe? E isso é uma coisa que, infelizmente, se perdeu muito. Olha, ele Dentro faz. de casa. Tem que Isso respeitar, aqui, né? olha, ele fez comigo. Ele me Ah. deu de presente. Olha, tá? o pratinho virou um emoji. Mostra lá pra mim. Ele fez, ele falou lá. que estava muito feliz. Sensacional. Tá? Estava muito feliz. Então, ontem nós fizemos um bolo para a mãe dele, porque é Dia das Mães, ele queria fazer um bolo. Ele comeu metade das coisas antes, mas foi ele quem fez o bolo e ele mordeu o bolo. Deu uma mordida no bolo. Eu falei, mas por que você não me pediu um pedaço? Porque não pode estragar, o bolo é da mamãe. Sensacional. Mas tá com a marca registrada. Eu Aquela acho mordida que é uma é o assinatura, charme, na minha é o opinião. charme. Eu também acho que é o charme. Eu vejo como uma assinatura. Então tem canetinhas, tem durex, tem cola, tem tudo. E ele fala pra mim, vovó, cadê a sacola mágica? É quase uma Mary Poppins, vocês perceberam, né? Ellen, você não poderia ter dado um exemplo melhor, porque aqui mostra muito isso, dessa sabedoria. A gente às vezes pega uma geração de pais aí tão conectados, tão no mundo da internet, achando que a melhor coisa que eles vão oferecer para os filhos é uma série bacana na televisão, um canal de desenhos ou o tablet. Não tô falando que são todos os pais, tá, gente? Por favor, não fiquem bravos comigo. Mas às vezes essa sabedoria dos avós é fundamental. Antes da gente terminar, só queria falar desse negócio da tatuagem e da dança. Você e tua neta têm a mesma tatuagem que essa contagem, que é o 5, Pois 6, é. 7, 8. Isso, fomos no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo tatuador. E as duas dançam. As duas dançam. Que bacana. Vocês chegam a dançar juntas? Vocês fazem aula? Cheguei. Sério? Ela faz aula num lugar e eu faço em outro. E teve um dia no meu curso onde a gente podia levar um convidado. Aí eu levei a minha filha, que também dança, e ela. Então dançamos nós três. Ela deve mostrar com orgulho que ela tem a mesma tatuagem da avó, não mostra? Ah, eu acho que sim. Eu mostro que tem igual a ela. Não sei ela. Que coisa mais linda. Vamos lá. Como é que a gente acha vocês? Você falou que você não usa muito rede social, né? Mas você tá no Facebook, quem quiser contar, ouvir suas Tem histórias? WhatsApp. Tá ótimo. E Tá me ótimo. conta, e você, me fala do livro, onde é que o pessoal te acha, no blog? Blog é o conselhodevó.com.br. Eu fiquei muito preocupada com algumas pessoas que não têm uma avó para conversar. Então, eu abri um blog Conselho para de as vó. pessoas poder né, Ela me também não te procurar. emprestou os netos, né? Ela Então não me acho empresta, justo. você vê. Eu Você sou viu, né? testemunha do seu precisei, esforço. né? Mas você também não emprestou a sacola. Eu também vou Não é? fazer aqui. Eu sou Nós juiz temos aqui. kits. Quem quiser te achar, Rita, me fala. Através do hospital, www.hospitalsancamilosp.org.br. Gente, que papo maravilhoso. Eu só posso agradecer vocês. Vocês são incríveis. Foi um Obrigado prazer. de coração. Obrigada. Foi ótimo. Foi Um papo ótimo. Falar maravilhoso. do que a gente gosta. É isso. E dividir Entendi. experiência com as pessoas. É esse nosso Claro, papel claro. aqui. Adorei as histórias de vocês. Adorei.
Estamos de volta, como eu prometi, vamos falar do coração dos nossos pets, dos cães e dos gatos. O cardiologista veterinário Luciano Pereira é uma fera, tá aqui comigo, referência em todo o Brasil, professor de quase todo cardiologista aí do Brasil. Esse cara foi professor, ele é novo, aqui ele começou a dar aula muito cedo. Luciano, que alegria ter você aqui, obrigado pela presença. Imagina, o prazer é meu. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque outro dia eu estava falando aqui sobre pressão alta na campanha para nós, para os seres humanos. E aí, o que todo mundo sempre fala é a tal da doença silenciosa, às vezes não tem sintomas. E aí, por que eu achei tão importante te trazer? Porque se é silenciosa para a gente, que é capaz de descrever os nossos sintomas, você imagina para eles, né? Então, que tipo de doença cardíaca aparece, em que idade, como é que a gente começa a notar os sintomas para tocar um alerta, meu irmão? Olha, das doenças cardíacas em cães, sem dúvida nenhuma, a de maior ocorrência é a degeneração de válvula mitral. É a que mais acontece. É envelhecimento da estrutura do colágeno da válvula e a válvula não fecha direito e você passa a ter um refluxo desse sangue em direção ao pulmão. Cães maiores, cães grandes, cães pequenos, qualquer um e a partir de que idade? Normalmente, essa doença atinge mais os cães pequenos. Mais os cães pequenos. York, Poodle, Maltês, o Shih Tzu. É uma doença que normalmente acomete cães a partir de 8, 9 anos de idade. Olha a imagem do coraçãozinho que mostra ali, né, Luciano? Então, dá para você visualizar ali que tem Quer uma aqui para ficar mais fácil? Fica mais fácil, eu te mostro. Parceiro, fica aí. Tá, não sai daí, fica aí, Paçoca. Vamos te mostrar aqui. Chega pra gente mostrar aqui pra galera. Vamos lá. É uma válvula que a gente também tem fica no nosso coração. Dali, pronto. Que com a idade, ela vai apresentando degeneração do seu colágeno. Corta pra cá pra gente ver o que o Luciano tá mostrando. Obrigado, gente. Degenerando do seu colágeno. Tá. E daí, como se fosse uma porta bang-bang de bar. Ah, tá. Que ela não alinha direito. E o sangue acaba voltando para essa câmara de trás e voltando em direção ao pulmão. E aí vem os sintomas. Tá. Como essa câmara dilata, né, para acomodar esse refluxo desse sangue que não deveria ocorrer, ficando grande. Quem passa aqui do lado, traqueia e brônquios ficam comprimidos. E vem o principal sintoma, que é a tosse cardíaca. O coração ocupando um espaço maior, ele vai raspar em estruturas adjacentes, traqueia, brônquios. Raspando, você vai ter a tosse cardíaca, a tosse seca. Vamos sentar lá. Que é um dos principais sintomas. Tá. Ok? Então a tosse é um dos principais sintomas de cães, sem dúvida nenhuma. Tá. E no caso dos gatinhos? Dos gatos, é como você falou, é mais silenciosa ainda. Meu Deus, fala aí. Por quê? Porque nos gatos, eles não têm tanta tosse como os cães. Então, mesmo o coração aumentado de tamanho, ele não vai ter tanta sintomatologia de tosse. Tá. Então fica mais difícil o proprietário reconhecer. Tá. E tem outro problema. A gente consegue reconhecer doença cardíaca por cansaço, diminuição da atividade física. E o gato já é mais paradão. Exatamente. O gato não sai para passear no Ibirapuera, não sai para a rua, para caminhar. Ele fica mais confinado no apartamento. Então já é um animal mais sedentário pelo fato de confinamento. Tá. Então é mais difícil para o proprietário perceber. O cão, quando você vai sair para a rua, se ele tem uma doença cardíaca, ele diminui sua atividade, então ele pede colo, ele reluta a caminhar, andar. Ele para no meio do passeio. Você vai ter que acabar levando volta do caminho no colo e o proprietário percebe, perdeu o rendimento, que nem a gente. Você tem uma doença cardíaca, sua atividade física não é mais a mesma. E daí, lógico, o proprietário consegue reconhecer isso num cão, mas no gato é mais difícil. E a mesma? A doença é a mesma? Não, aí é outra doença. Como é que é a do gato? No cão, basicamente doença de válvula. Degenerativa da válvula. É mais comum nos pequenos. Né? Agora, no gato, o que é mais comum é uma doença miocárdica. É uma hipertrofia que acontece no músculo cardíaco desses felinos. O coração também cresce, mas por outra causa, ele é isso? Cresce por outra causa, mas ele cresce para dentro. Ocorre um espessamento da parede do coração por fatores genéticos. E esse espessamento reduz o espaço com que o sangue consegue entrar lá dentro. Entendi. E daí, logicamente, ele acaba tendo complicações disso. Né? Então, nos gatos, o grande problema... Tem essa fotinha também, não tem? Uma fotinha dos gatos. Muda para a fotinha do gato pra gente, ó. É a próxima foto. Essa é do cão, a próxima foto é do gato. Vamos mudar para a próxima foto? É isso. É isso, exatamente. Caraca, não sobra nada de espaço pro... Como é que o sangue vai entrar nessa câmara? Isso é uma hipertrofia concêntrica para dentro da luz. Tá. Né? E um dos grandes complicantes dos gatos, como no homem, né, é o risco de formação de trombos. As doenças cardíacas no homem e no cão, há uma tendência, muitas vezes, de você ter o risco de fazer a formação de trombos intracardíacos, que nem tem. Esse gatinho aí, ele formou um trombo. Qual o problema? Fragmentos desse trombo se desprendem, ganham a circulação, e um dos sintomas que muita gente observa em gato não é a tosse, não é o cansaço, mas tem proprietários que vão ver os animais tendo obstrução do fluxo de sangue, como você vê ali. Tá? Você tem uma angiografia, onde olha a setinha ali. Você mapeia, né? Vamos lá. Aqui, ó. Onde você mapeia
né, o caminho do sangue, Tá. só que chega nessa região aqui, tem uma obstrução. E o sangue não consegue mais ir para os membros. No homem, normalmente, essas obstruções circulatórias é mais comum no cérebro, levando os AVCs isquêmicos. Perfeito. No homem é muito comum É as muito cardiopatias terem como consequência Entope e a gente tem um AVC. acidente vascular. Tá. Na verdade, a causa do AVC era um trombo dentro de uma doença Que cardíaca. andou. É. No caso dos gatos, esse trombo tem uma predileção maior para caminhar pela aorta e obstruir a circulação das patas. E a consequência, se puder mostrar o próximo, Pode. Muda pro próximo, gente, por favor. é levar à paralisia dos membros posteriores. Ou seja, essa paralisia foi causada por um problema cardíaco. Exatamente. Gente! Ou seja, como é que o proprietário vai conseguir relacionar as duas coisas? Então, muitas vezes eles acham que foi um trauma de coluna, uma lesão de coluna, ele deixou o gato de manhã bem e chega à noite, muitas vezes ele está rastejando os membros, porque ele não tem fluxo para os membros. E a consequência é membros gelados, membros frios, sem perfusão. E às vezes até difícil diagnosticar quando chega nesse ponto, né, Luciano? Exatamente. E a evolução normalmente já está mais avançada. Então vamos lá. Esse é o grande problema. Olha, que alertas importantes. Você falou sobre 2 casos aqui, especialmente duas situações bastante complicadas. Então vamos pensar. No caso dos cães, a gente vai perceber o sintoma da tosse. Tosse, cansaço, Cansaço. intolerância à atividade física. A partir de que idade? Normalmente, esses cães que têm essa doença degenerativa por volta de 8 anos. A partir dos 8 anos, normalmente. Eles começam a ter os principais sintomas. Algumas raças, um pouco mais precoce. Tá. Tem raças que têm predisposição genética à degeneração da válvula um pouco mais cedo. Tá. Mas a maioria dos cães pequenos, Poodle, York, Maltês, o Lhasa, o Spitz, vão ter essa degeneração por volta de 8, 9 anos. Tá bom. Tá? O Cavalier, um pouquinho mais precoce. Tá? É uma raça com uma predisposição genética que pode ter a degeneração da válvula com 3, 4 anos. Bom, a gente percebeu esses sintomas. Então, antes de chegar nos gatinhos, vamos nos cães. A gente percebeu esses sintomas. Teu cachorro tá tossindo muito, tá ficando cansado. Você ia passear, ele já não quer mais passear. Aquela coisa toda. Mais ou menos nessa faixa, se não for uma exceção. O que você faz? Como é que é? Qual é o procedimento? Você percebeu isso? Vai ter um tratamento? Eu vou avisar o meu veterinário? Como é? Perfeito. Percebendo os sintomas de tosse, cansaço, diminuição do rendimento desse animal, procurar um veterinário de imediato. Tá. Esse veterinário vai fazer a auscultação, tá, do cão e tentar diagnosticar um ruído, uma normalidade na auscultação do coração, que a gente chama de sopro. O sopro, o famoso sopro. Perfeito, Tá. o famoso sopro. A partir desse sopro, ele vai localizar qual é a região que tem esse sopro, né, e fazer a indicação de exames auxiliares para concluir a gravidade, né, e daí estabelecer um melhor tratamento. Como aqui o ecocardiograma que você viu daquele cachorro. Tá. Você tinha uma válvula insuficiente, ele viu que o tamanho da câmara já estava muito grande, Tá. e a necessidade de medicação vai ser baseada pela gravidade do estágio da doença. E aí o que acontece? Ele começa a tomar um remedinho, Luciano? Em geral é isso? Sim, normalmente a gente não tem tanta facilidade na medicina veterinária, por questão do custo Tá. de cirurgia, de você fazer uma plastia de válvula, uma recuperação dessa válvula. Como tem na nossa? Porque você tem que fazer o coração ficar parado, parar de bater, desviar o sangue para uma máquina, né? Abrir o coração e tentar fechar essa porta que perdeu o seu batente Então, e está aberta. Aqui no Brasil, em geral, não se faz essa cirurgia, Custo né? muito elevado. Custo fica muito caro. Muito elevado. Na América Latina, de modo geral, Não se faz. Não se faz. Tá. Se faz na Europa, se faz nos Estados Unidos, mas é um custo alto. Tá. Então, o que a gente tenta fazer? Controlar o refluxo. Tá. A gente não tem como resolver esse problema dessa válvula, mas a gente tem como minimizar o refluxo dessa válvula que não está fechando direito. Então ele começa a tomar um remedinho. Remedinho para tentar facilitar o trabalho da bomba em jogar o sangue para o lugar certo, que seria as artérias, fazendo com que ele volte menos para trás. E com isso ele vai ter uma vida normal? Qualidade de vida hoje, com as medicações que a gente tem disponíveis, fantástico. Que bacana. A gente muitas vezes consegue, dependendo, lógico, da progressão da doença, mas a gente consegue sobrevidas tão grandes que o animal muitas vezes chega a morrer com isso, mas não disso. Não disso. Exatamente. Por isso que é importante, se você perceber os sintomas, correr para Quanto começar mais o tratamento rápido, cedo. maior é a chance dessa sobrevida ser maior. Lógico, uma qualidade de vida, senão não adianta. Mas Perfeito, hoje as claro. medicações cardiológicas que a gente usa, e a gente usa muita medicação de linha humana, tá? Porque o mercado PET, infelizmente, ainda não tem uma gama de medicamentos como tem na cardiologia humana, a gente acaba usando... Usa os remédios da gente, Sim. mesmo. Só que em quantidade menor. menores para o peso correto deles, medicamentos que já têm estabelecimento de dose para cães, Tá. né? Onde a gente consegue, com essa medicação, a qualidade e a sobrevida necessária. Que legal. E no caso dos gatinhos? Vamos Dos lá. gatinhos é um pouquinho mais complicado. Tá. Dos gatos, o reconhecimento... Atenção, Eustáquio, presta atenção aí, meu irmão. Nosso diretor é gateiro. Ele É adora gateiro? gato. É.
Os gatos é um pouquinho diferente. Como eles não têm tantos sintomas, né? E muitas vezes os sintomas já pode ser um evento já tardio, como esse tromboembolismo, né? O proprietário, ele tem que obrigatoriamente, se ele tem um gato com raça predisposta a ter essa cardiomiopatia... Quais são as raças, no caso dos gatos? Principalmente o Maine Coon e o Ragdoll, o Persa também. Esses três Os três são os de maior prevalência. Aí tem o Maine Coon, ó. Tá mostrando o Maine Coon. Que é o grandão, é o gato né? grandão, que é gato lindo. lindo, Lindo, bonzinho, cara. um gato... Eu adoro esse gato, eu adoro. É um gato maravilhoso. É maravilhoso. E esses gatos normalmente têm essa doença na meia idade, por volta entre 4 a 7 anos de idade. 4 a 7 anos aparece. Então, esses gatos, como eles não têm uma sintomatologia tão evidente para o proprietário, eles não tossem tanto, não vão mostrar o cansaço, a gente só consegue muitas vezes fazer o diagnóstico pela auscultação periódica. Então, de quanto em quanto tempo, Luciano? Anual, todo proprietário de um felino Presta tem atenção, que levar gente, presta atenção. ele para uma clínica, para o veterinário auscultar e identificar qualquer ruído. Perfeito. Qualquer ruído ou qualquer arritmia, qualquer ritmo anormal, esse gato tem que ser submetido a exames de ecocardiograma, de raio-x de tórax, pressão arterial, para conseguir estabelecer rapidamente o diagnóstico. Também com medicação igualzinho a gente vai conseguir ou não? Prevenção não, infelizmente. Não, mas quando aparece, você consegue tratar igual você trata nos cães? Exatamente. Você trata igualzinho os cães para tentar de alguma forma fazer com que esse coração se encha mais de sangue, ele conviva com essa hipertrofia, mas a câmara consiga relaxar adequadamente para esse sangue entrar. Porque o grande problema é esse. O grande problema é que como essa câmara ali hipertrofia, não tem espaço para o sangue entrar. E daí, logicamente, ele não vai ter volume para ser bombeado para a aorta, que seria essa artéria aqui, vai menos sangue para os tecidos, menos sangue para o cérebro, para o músculo. A gente precisa fazer que esse sangue entre na câmara. E para entrar, a gente vai fazer medicações que vão relaxar. Perfeito. E além de tudo, como eles têm risco de trombos, vão tomar anticoagulante, igual o ser humano. Igual o ser humano. Tem pergunta do telespectador, Luciano. Eu sabia que isso ia acontecer, meu amigo. Você está aqui, a galera quer perguntar. Ó, o Marcelo, que é o Cello. Ele participa bastante também. Obrigado, Cello. Gostaria de saber... essa pergunta é muito legal, gente. Gostaria de saber o que fazer se o animal tiver um ataque cardíaco. É muito comum? Algumas raças têm o risco de morte súbita por ataque cardíaco. Não são os infartos do homem. É diferente. Diferente. Os cães não infartam com a mesma intensidade que se infarta o ser humano. Gatinho também não? Também não. As coronárias têm uma irrigação melhor no músculo dos cães e dos gatos. Não é que não existe infarto, existe, mas é muito mais raro do que na medicina humana. Mas o risco de ataque cardíaco, que o cachorro muitas vezes tem uma síncope, um mal súbito, né? Muitas vezes é por uma arritmia. Perfeito. E tem algumas raças que têm essas arritmias, né, com maior frequência, como o Doberman, o Boxer. São animais que estão bem saudáveis, de repente, numa atividade física, eles podem ter um mal súbito por arritmia. Nessa hora, com uma síncope, um desmaio, é deixar o animal no chão, atenção, gente, deitado. O ato de você tentar levantar, é o que a gente normalmente faz, o tutor normalmente, o tutor fica muito angustiado, ele vai levantar o animal, pôr no colo, só que daí gravitacionalmente para o sangue bombear para a cabeça, é mais difícil. E daí, lógico, esse coração não está bem. Então, quanto mais ele ficar no plano, mais fácil, pelo nível gravitacional, do sangue chegar à cabeça. Entendi. Justamente para tentar preservar o fluxo para o sistema nervoso central. Então, é não levantar o animal. Fazer o socorro com ele no chão. Tentar, de alguma forma, né, fazer uma pequena compressão na caixa torácica para tentar fazer algum estímulo, já que essa bomba não está mexendo. No caso do homem, normalmente a gente faz frontal. O cão, como tem um tórax em quilha, uma mão embaixo, a outra em cima, e uma compressão leve, então onde você consiga comprimir cerca de 20%, 30% da caixa torácica. Isso já ajudaria a bomba cardíaca a ter um melhor funcionamento. Só que cão grande, muitas vezes obeso, isso é mais difícil. Tórax mais largos, tem mais complicação. Mas o importante é deixar a via aérea desobstruída, não tentar levantar, e tentar fazer socorro o mais rápido possível. Luciano, a gente tem que acabar, infelizmente. Eu só queria te fazer uma última pergunta para não esquecer, que é a tal da doença do verme do coração, que isso é uma preocupação muito grande, meu amigo. E tem aumentado. Tem aumentado? Tem. Eu acho que ocorreu uma certo relaxamento natural dos nossos tutores e do próprio veterinário. Passou de fazer os preventivos. Então, no Rio de Janeiro, regiões da área litorânea do Rio, Espírito Santo e mesmo já litoral norte de São Paulo, já estão tendo casos, novamente, uma grande incidência de girofilariose, que é o verme do coração. É o verme do coração. Transmitido por mosquito. É Mosquitos, ele ali. Isso então, o coração... Você está brincando, cara?
São larvas de 20 até 27 centímetros de comprimento, machos e fêmeas. Qual o tamanho disso? Exatamente. Elas normalmente ficam nas artérias que vão para o pulmão. Mas quando a infestação é muito severa, elas acabam se alojando dentro da câmara cardíaca e obstruindo a entrada de sangue, ou levando à morte em consequência disso. Como é que a gente previne esse negócio, meu amigo? Existem vários medicamentos disponíveis em pet shop. Especialmente quem mora no litoral, Exatamente. gente. Não só, mas especialmente quem mora no litoral. Sim, porque esses mosquitos, eles estão mais presentes na região litorânea. Tá. Ou em próximos de represa, ou de pessoas que moram próximo a rios. Rio também. Quem mora perto da água. De uma certa forma, esses mosquitos vão tentar sugar o sangue do animal e inoculam esse parasita. Tá. Que depois de mais ou menos 6 meses já está na forma adulta. 6 meses? 6 meses no coração. É aquele remédio, aquele... Isso. Você tem na forma oral e você tem na forma O oral espotom. também funciona? Também. Tem comprimidos preventivos. Eu achei que para esse mosquito não mensais. funcionava. Tem comprimidos mensais Tá. preventivos para a dirofilariose. E também tem esses espotons, esses purons. Que a gente passa que você aqui, não usa é? para pulga, para carrapato. E também alguns previnem a doença do verme do coração. Esses medicamentos colocados, nem todos têm, mas a grande maioria que tem disponível em pet shop, além de prevenir pulga, além de prevenir infestações de carrapato, também consegue fazer prevenção da picada do mosquito e o verme do coração chegar nas artérias e no próprio coração. Obstruindo o fluxo de sangue. Luciano, você é uma fera. Esse é o Luciano Pereira, cardiologista veterinário. Como é que o pessoal te acha? Está na internet, Luciano? Dá para te encontrar? O pessoal pode me encontrar lá no consultório, na Naia Especialidades. Tá. Naia com Y. Tá bom. Telefone 3562-0010. 3562-0010. Se precisar de alguma coisa também, tem o nosso Instagram, que é Naia Especialidades. Naia com Y Especialidades. Especialidades, tudo junto. Daí só mandar alguma dúvida, alguma coisa, a gente tenta responder na medida do possível. Ou na faculdade. Também, se precisar, também estou lá disponível na Embi Morumbi. Perfeito. Esse é o Luciano Pereira, professor, cardiologista veterinário. É uma fera e deu uma aula, como sempre, aqui. Meu irmão, imagina. Que alegria Eu te agradeço. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Imagina. Dicas Um muito grande legais. abraço. Obrigado. Cadê Rubens e Chara? Vocês viram que Tapioca hoje estava crazy aqui, né? Vocês perceberam que eu tive que ficar com ela no colo. Ela nem sei onde ela tá atacando alguém aí, tá ali atrás, né? Tapioca, por quê? Por que Tapioca está assim? Eu vou te explicar. Presta atenção, Toninho, de olho nela. Olha só o que vai acontecer. Olha lá, olha o motivo. Olha o motivo. Tapioca, o meu pitbull. Olha lá. Olha lá. Disfarçado. Tapioca, só de olho. Quem que é esse cara aí? Esse é o Hércules. Esse é o Hércules! Fala, meu irmão. É teu filho esse aí? Meu filho. Olha lá, eu avisei que isso ia acontecer. Eu não gostou muito do meu filho, não. Olha lá. A cara dele. Olha lá. Tapioca. E ele é besta de tudo? Tapioca, você é terrível. Tapioca, você me faz passar uma vergonha. A Tapioca tem certeza absoluta que ela é um pitbull. A gente não contou pra ela ainda. Calma, a gente Tapioca, resolveu tá não tudo contar. bem. Tá tudo certo. Calma. Pronto. E ela é dona do lugar mesmo. Ela manda Ela tudo veio pra aqui. falar, não, aqui sou eu. Chega. Por que esse cara veio hoje? Por quê? Me conta. Será que as Foi pessoas só pra provocar a descobriram? Tapioca? Não foi. Olha Será lá. que as pessoas descobriram, Zuka? Pode dar um petisco pra ele? Pode. É batata doce chips, cara. Pode, Não tem vai problema. lá. Vai lá. Vai lá. Vem cá. Não que ele já não tenha comido até... Eu vou pegar aqui. Isso aqui já comeu na matéria. Deixa Aí eu já pegar vai o uma paçoca dica também. já. Sacanagem, né, paçoca? Você só no sofá aí, né, velho? O A galera comendo petisco E o paçoca aí, de boa aí e no você- sofá, Ele é né? de boa, cara. Ele é super de boa. Porque o tema do Rubens, se a galera não descobriu, não. Primeiro é pro paçoca que você já pegou. Será tá que você descobriu? Será que você que está aí em casa mandou e descobriu qual que Tem é a gente que matéria? descobriu? Não sei. Ah, deixa eu ver. Deixa eu ver Será quem que descobriu. teve? Vamos lá, põe na tela. Vamos ver a galera que descobriu. Isso é super legal. Quero ver. Vamos lá. Quem Será descobriu que alguém descobriu? o tema da... Ah, olha só. Cadê? Deixa eu chegar mais perto que eu não enxergo. Vamos lá. É a Mônica agora sim. Mônica Tamai. Ambientes que os animais podem ir, tais como shopping, hotéis, padarias, etc. Tá certo? Ela até que Os tais descobriu. locais pet friendly. Então, Ah. você tinha falado isso Eu achei quando a que fosse gente isso. quando a gente jogou a roleta ali, mas não é bem isso. Ah. É mais do que pet Tem friendly. mais gente, deixa eu ver. Olha lá. Ó a Luli Barbosa. Padaria pra cachorro, onde tem cerveja e produtos que eles podem comer. E não é que ela acertou em cheio. Aê, Parabéns, Luli! Luli. Arrasou! Aí sim. Ela Arrasou! acertou em cheio. E o pior é que assim, ninguém me avisou nada. E Não. daí eu cheguei lá e vocês vão ver qual que foi a... O que eu tomei quando eu cheguei ali? Bem Vamos na frente. assistir? Vamos ver? Roda a reportagem do Rubens, vamos ver. Calma, turma.
Fala, Zucatelli, tudo bem, rapaz? Você deve estar estranhando porque eu estou com um amigo canino hoje. Este é o Hércules, o meu cão, amigo da Tapioca e do Paçoca. E hoje a gente vai gravar uma matéria muito interessante, mas antes, porque agora já é hora do almoço e a galera já tá com fome, na verdade, ó, todo mundo com fome. Sibeli disse que aqui tem uma padaria show de bola pra gente tirar a barriga da miséria. Simbora, galera? Então vamos. Meu Deus, você tá querendo mesmo, hein? Oi, tudo bem? Tudo bem? Certo? Tudo. A gente vai querer 2 pães de queijo, me dá um pão de batata também. Ti gosta de esfirra, né? Manda uma esfirra também pro Thiago e acho que um cappuccino, 2 cafés. Então, querida, desculpa, mas aqui é padaria pet, não pra humano, não. Parece que Sibeli nos engabelou mais uma vez, não é verdade, Zucatelli? Aquela, me explica esse negócio, porque eu tô vendo aqui, ó, sabor carne, cerveja pra cachorro, esse aqui é bolo de caneca. Tem coisa aqui que eu não compro nem pra mim no mercado, quando as vacas estão mais magras, mas tem gente que investe nisso e compra pro cachorro mesmo, né? A tendência mundial é você hoje humanizar o cachorro, então a gente criou esses produtos muito nesse sentido, né? Pô, uma cerveja, eu não posso dar a minha cerveja pro cachorro. É melhor não, melhor evitarmos, né? Mas a gente criou, então, desenvolver um produto que pudesse ser adaptado para o cão e, ao mesmo tempo, o cliente, né, o ser humano, ele possa ter essa experiência de poder tomar a cervejinha dele, vendo um futebol, e aí, por que não dar uma cerveja apropriada para o cachorro também? Quando a gente fala em produtos que saem mais, saem menos, o que mais dá certo? Assim? O que a galera normalmente leva mais de uma padaria para pet? O que a gente percebeu no mercado é uma aceitação muito legal na parte de bolos de aniversário. Poder estar celebrando o aniversário com um cãozinho, isso é uma coisa que acabou saindo bastante. Outra coisa que sai muito é realmente a parte de petiscos, né? Então nessa linha que já tá aqui atrás. Isso, essa linha de baleiros, tudo isso. São produtos que a validade dela gira em torno de 6 meses a 1 ano. Todos os produtos são feitos na nossa fábrica que fica em Santa Catarina. Basicamente a matéria-prima que a gente utiliza como ingrediente é farinha de trigo e linhaça. Eu posso experimentar, se eu quiser, por exemplo, comer, tá tudo bem, tem alguma coisa que vai me fazer mal. Ó, não sou só eu que tô querendo experimentar. Olha quem tá querendo experimentar também. Todos os produtos que são feitos, eles são homologados pelo Ministério da Agricultura, tudo isso, né? Muitos dos ingredientes que a gente come, os cães e gatos não podem. Por exemplo, sal, açúcar. Talvez seja meio sem gosto pra mim, assim. Você não vai sentir tanto gosto quanto eles sentem, né, em termos de palatabilidade. Eu acho, Zucatelli, que eu vou ter que experimentar. De boa mesmo, né? Tá duro, né? Não sei se você vai conseguir morder, mas é duro. É bem duro. Parece um pão mesmo. Tem um sabor de pão, acho que porque vem da farinha de trigo. Pra mim é insosso, mas ó, quem já tá aqui embaixo. Hércules, você quer? Será que você gosta? Ah, mas gosta. Ali eu tô vendo, daqui de longe tem chocolate para cachorro, por exemplo, né? Vocês têm a cerveja, vocês têm sorvete. Como que vocês resolvem isso na receita? Na verdade, a gente procura trazer produtos ou ingredientes que substitua ou que seja muito semelhante ao cacau, por exemplo. Você deu o exemplo do chocolate. O sorvete, na verdade, ele basicamente é um suco que é congelado e aí ele tem uma palatabilidade para poder dar gosto para o cachorro lamber. A cerveja não tem álcool, né? Na verdade é um caldo de carne, ele é maltado, ele tem malte e a gente não fermenta, né? Então ele tem esse gosto. Então a gente procura trazer ingredientes que possam ser benéficos para o cachorro e ao mesmo tempo traga esse conceito de humanização também, né? Eu quero testar isso aqui, cerveja para cachorro. Será que o seu Hércules vai querer? Parece que ele já roubou sua cerveja. Você percebe? Você foi tonto.
Não adianta. Mas bom, você falou também que dá pra fazer bolo, que é uma das coisas que mais sai aqui. Sim. Então eu quero testar, ir lá e eu tentar fazer um bolo pra cachorro. Pode ser? Pode. Você libera? Claro. Com todos os cuidados possíveis, higiene, é claro. Mas eu quero... Não! Meu Deus do céu, ele já tá... Chega por aqui, você já foi demais. Vamos lá pro bolo mesmo, que é pra gente seguir essa matéria e tentar chegar até o fim. Parece, Zucatelli, que eu estou ficando cada vez melhor em confeitaria. Depois da Páscoa, agora eu vou confeitar um bolo para cachorro, é isso mesmo, Júlia? Isso mesmo. Esse bolo vocês assam aqui, amassam a massa aqui e tal? Então, na verdade, o bolo vem de fábrica já congelado, né? A gente coloca ele no micro-ondas por mais ou menos 1 minuto, 1 minuto e meio. E aí depende do gosto do cliente. Se ele quer recheado, se não quer, a gente dá a opção de ser de frango ou de cordeiro. Aí a gente só parte o bolo ao meio e recheia ele, para ele ficar bonitinho assim. O primeiro passo que a gente vai usar aqui para confeitar é... O primeiro passo a gente passa cream cheese em cima. Aí fique à vontade. É isso aqui? Isso mesmo. Até que ficou bonito, vai. Ficou ótimo. E agora, o que a gente faz? Agora a gente vai pôr a farofa por cima, que é feita dos nossos biscoitos. Também a gente só tritura. Olha só que cuidado, meu Deus. Agora, será que eu vou fazer isso certo? Eu tô com um leve medo e receio. E agora? Aí agora a parte que a gente vai terminar de confeitar. De dentro da piscina de bolinha, olha o medo que ele tá. E com um petisco, calma, um pra você, meu Deus do céu, e um pra você. A gente encerra essa matéria, só que, Zucatelli, eu já vou fazer a rapa aqui, pegar um ou outro, claro, que caiba dentro do meu bolso, pra levar também de presente pros seus filhotes aí no estúdio, fechou? Daqui a pouco eu tô aí. Demais! Adorei, cara! Muito legal. Né? Padaria Pet. Porque os produtos são parecidos no visual, mas diferentes nos ingredientes. Isso, composição completamente diferente. Um exemplo muito legal que você deu é a história de chocolate. A gente já falou sobre isso aqui. Chocolate, falando em chocolate. Opa! É óbvio que eu trouxe. Esse é de cachorro? Mas não pra eles, Zucatelli. É pra gente? Eu trouxe pra gente mas a gente experimentar. pode comer também, então? Pode, que nem você provou pode. lá. Sim, o controle de qualidade e tal, das matérias-primas, assim, é muito alto, né? Porque ele tava me explicando Tem um controle duplo. Isso, é um controle duplo. Porque não é só a parte alimentícia, mas também... Se deixar, ele come plástico também. Não. Tapioca, deixa ele, Tapioca. Porque isso aqui, por exemplo, você falou que era não só a Anvisa, mas também o Ministério, né, da Agricultura. Exatamente. Então, para ter certeza que não tá tendo treta aqui dentro do negócio. Ó, que legal. Isso aqui não é chocolate, né? Olha aqui, ó. Isso aqui é igualzinho, visualmente é igual ao chocolate. Só que qual é a diferença? O ingrediente principal não é o cacau, e sim a alfarroba. O que faz mal pro cachorro, além do açúcar, obviamente, é o cacau. O cacau é muito prejudicial ao cachorro, mas a alfarroba não tem problema. Será? Vambora? 1, 2, 3 e... Bom pra caramba. Sabe o que parece? Aquele chocolate guarda-chuvinha. Caraca, meu. Não é? Você lembra disso? Quando você esconde a idade? Dizem que eu tenho uns 16, mais ou menos. Que é isso, cara? Ó, a sua metade pra ele aí, cara. Quase 30. Ah, eles já gostaram já. Hércules. Difícil é cortar. Você quer, filho? Você quer? Ah, é lógico que você quer. Lógico que ele quer. Cara, é muito bom. Que bacana, adorei a reportagem. Escuta, qual é a próxima? Muito bom, né? Qual que é a próxima? Vamos sortear? Vamos sortear? Vai lá, bora. Então vamos. Sorteio da próxima reportagem do Rubens, pra quinta-feira que vem. Quer? Deixa eu ver. Então tá. Vai lá. Vamos lá. Ah, cadê? E 1, 2, 3 e já. Ai, meu Deus. Ai. R. R. Bora. Matéria sobre você próprio, Rubens. Não, ainda não, viu, Zucca? Não. Tá. Vamos aqui, Vai ó. lá. Essa R eu lembro de cor. Você lembra de cor? Vai lá. Atenção. Emojis na já tela pra foi. você descobrir qual vai ser a Primeiro próxima reportagem emoji. do Rubens. Aqui. Que isso, cara? Um carretel? Isto aí. Tá. Muito bem. Próximo. Próximo. É um saquinho. Não é um saquinho. Não? É um vestido. Ai, cara, olha só, míope é um problema. Vamos lá. Beleza. Então, os um dois vestido. aqui, né? É, Um os aqui, dois outro assim. aqui. Vamos lá, então lá. Um carretel Aqui, e ó. um vestido. Terceiro aqui. E uma calça. Isso aí. Gostei disso. Gostei. Ah, isso tá fácil. Não tá não. Eu ia falar costureira, mas é com R. Caraca. Roupa. Será? Ah, roupa.
Opa! Será, Zucatelli? Só pode ser. Será que eu seria tão óbvio assim, Zucatelli? Não é o seu estilo isso, né? Não sei. Não é o seu estilo. Não sei. Depois Não vai que eu não sobre seja roupa. bom de blefar, não é, filho? É, pode ser também. Não é? Vai mandando seus palpites, você manda nas redes sociais lá do Dia Azuca. Eu quero saber, afinal, qual vai ser a próxima reportagem do Rubens. Começa com R, tem carretel, tem o vestido, tem uma calça ali. Eu acho que é roupa. Ele tá querendo fazer esse jogo aí pra enganar a gente. Meu irmão, adorei. Estou enganando também? Hércules, você arrasou, velho. Arrasou, parceiro. Tapi, Você quer mais não chocolate? briga mais com Não, o Hércules. chega. Deixa o Hércules em paz aí. No próximo bloco a gente vai falar sobre saúde bucal, mas especialmente no período da gravidez. A mãe cuidar dos próprios dentes durante a gestação e já se preocupar na alimentação com a futura dentição dos filhotes. Estamos de volta. Olha, o programa tá tão legal, tanta informação bacana pra você. O que a gente mais gosta de fazer aqui, sabe o que é? É contar a história de vida. Então vai mandando a sua história pra você. Se é uma história bacana, você batalhou muito, você deu a volta por cima, você cria 10 filhos, você cria 10 netos. Esse tipo de história que você viu aqui. Tem um negócio bacana pra contar pra gente? Manda. Mais do que isso, eu vou te fazer um convite também. Eu quero que você fale um pouquinho sobre os problemas do local onde você vive. Eu quero poder mostrar isso aqui pra você. Você está morando num bairro que está sem água, continua com aquele negócio de rodízio de água, por exemplo? Sem água 2 vezes por semana, 3 vezes por semana? Manda pra gente, por favor. A gente vai contar essa história aqui. Se está com problema de fornecimento de energia, muita gente ficou dias e dias sem energia elétrica depois daquela chuva forte. Demorou pra arrumar. Isso aconteceu com você? Isso está acontecendo com você agora? Avisa pra gente. A sua rua tá tremendamente esburacada? Avisa pra gente. Faz uma foto, faz um vídeo, manda pra gente, por favor. Vamos combinar um negócio, Aninha? Vamos ativar aquele nosso WhatsApp lá, aquele número de WhatsApp? Viu, Eustáquio? Vamos ativar aquele número de WhatsApp bacana que a gente já separado pra galera poder mandar algumas sugestões pra gente. Eu quero o teu olhar aí na tua região. A gente não consegue estar em todos os lugares, mas se você avisar pra gente, eu consigo contar essa história e falar aqui, cobrar as autoridades, reclamar, aquela coisa toda. Você já enfrentou algum problema em relação à segurança aí no ponto de ônibus? Ou seja, você tem um lugar onde você pega o ônibus, sempre alguém é assaltado aí? Tá faltando segurança? Conta pra gente isso. Me ajuda com informação que eu ajudo você a cobrar as autoridades. Vamos fazer um trabalho de equipe? O que você acha? Vamos ver o que a galera tá falando nas redes sociais. Deixa eu ver aqui. Olha a Luísa, que é mãe do Rubens. Ela reconheceu a voz do Rubens e logo veio assistir. Ah, meu, olha que legal isso. Cadê o Rubens? Cadê o Rubens? Olha a tua irmã aqui, velho. A irmã do Hércules tá aqui. Olha aqui. Olha a Chelsea. Olha que bacana, ó. Esse é o Rubens, nosso repórter. A Luísa é a mãe do Rubens. E a Chelsea, ó, que é a irmã do Hércules, ouviu a voz do Rubens e veio assistir. Cara, que demais isso. Que demais. Isso é verdade. Porque quando o Paçoca tá em casa, eu começo a falar aqui, ele corre pra televisão pra ver. Então, né? Eles amam a gente como a gente ama eles. Graças a Deus. Tem mais. Olha a Zanola Home. Parabéns por trazer tantas informações importantes. Programa sensacional. Já vou marcar consulta para o meu cachorro. É isso, meu amor. Parabéns. Pois ele apresenta vários sintomas relatados na matéria. Cara, essa mensagem aqui justifica o nosso trabalho. Porque é isso. A gente fala às vezes de um negócio que a gente não imagina. Teu cachorro tá tendo vários sintomas, teu gatinho tá tendo vários sintomas. Você não sabe o que é. Às vezes você trata de forma errada. Ah, não, é porque mudou o tempo. E no fim ele pode estar com um problema cardíaco. Então a gente faz esse tipo de entrevista para alertar você. Obrigado, meu amor. Obrigado por essa mensagem. Isso é muito importante. Olha aqui o Martin Pinto. Quando criança, eu não vi a hora de chegar às férias da escola para ir para a casa da minha avó. Nossa primeira pauta de hoje foi sobre avós que criam os filhos. Tempo maravilhoso. Convivi também com minha bisavó, que privilégio, meu irmão, de 97 anos. Muito aprendizado e amor envolvido nessa relação. É isso, Martim. É a mais pura verdade. A avó é uma delícia, né, cara? É um privilégio quem tem a oportunidade de conviver com os avós. Olha o Marcelo. Valeu, Tchalô. 2 coisas na vida que deviam ser eternas. Mãe e avó. Boa, garoto. É isso aí. Nossa, a gente sofre quando eles vão embora, não é? Não é fácil não, meu irmão. Por isso a gente tem que aproveitar muito, cuidar muito delas. E tá muito perto enquanto elas estão por perto. Essa é a regra, Tchalô. Aproveita muito, cara. Curte muito, tá bom? Minuto Pet? Minuto Pet. Deixa eu ver o que o pessoal separou pra gente aqui. Deixa eu ver o que tem... Ah, não, pera aí. Isso é massagem, cara. É mentira. Olha... Fala sério... A alegria do sujeito, se relaxando com uma massagem para ficar zen. Sensacional. Sabe o que eu fiz ontem? Vou contar um negócio pra vocês. Ontem eu peguei e liguei o som, eu coloquei umas músicas de floresta no som. Cara,
Paçoca parecia que tinha entrado, começando a fazer yoga, velho. Coloquei música de floresta, esse cachorro relaxou num grau, ele se jogou e ficou lá, curtindo a música. Assim, ó. Ó lá. Se liga, se alguém está de olho, né, vai subir esse som aqui, ó. Ele curte, cara. Eles têm umas reações muito legais. Vamos lá. Vamos fazer uma entrevista muito legal aqui, falar sobre saúde bucal. Érica, obrigado pela presença. Érica Ranzani, cirurgia dentista. Qual é a relação, minha amiga, entre gravidez e saúde bucal? Que cuidado, minha amiga que está grávida ou que vai engravidar precisa ter a mais cuidado especial com a sua dentição? A gravidez é um período muito especial para a vida da mulher, Maravilhoso. Né? Maravilhoso e cheio de transformações. Verdade. E aí a gente tem transformação desde o cabelo até o pé. E a boca não ia ser diferente. Perfeito. Né? Temos alterações tanto da alimentação dessa gestante, dos hábitos de alimentação. Então essa gestante ela se alimenta com maior frequência. Então ela come de meia em meia hora, de 1 em 1 hora, de 2 em 2 horas, o que ela não comeria nesse período se ela não tivesse gestante. E esse aumento da frequência alimentar faz com que a gente tenha uma predisposição a desenvolver algumas doenças bucais. Por exemplo? Por exemplo, cárie. A velha e boa cárie. A velha e boa cárie. Então é muito comum a mulher ter um aumento das cáries durante a gestação? Sim. Na verdade, existe aquele mito assim que se falava, nossa, eu fiquei grávida e todos os meus dentes estragaram. Porque os nutrientes foram embora pro bebê, aquela história que a gente falou na abertura. Exatamente, mas na verdade não a é causa por causa não é disso. essa. Você tem cárie na gestação porque os seus hábitos alimentares mudam e a sua higiene muitas vezes não é adequada. É, porque a gente costuma escovar os dentes depois das refeições. Se está fazendo um número maior de refeições, tem que escovar os dentes mais vezes. Isso, e é hoje isso? A gente sabe que o grande vilão da cárie é a frequência alimentar. Então, assim, aquela paciente que se alimenta de meia hora, de 1 em 1 hora, ela vai criar uma condição de acidez bucal que vai favorecer o aparecimento da cárie. E aí, qual é o cuidado? É escovar os dentes a cada vez? Vai ter que escovar os dentes de meia hora? Escovar mais vezes Tá. E se alimentar em horários, né? Então, a gente não pode ficar comendo toda hora porque a gente não dá tempo para o nosso organismo estabilizar o pH. Esse aumento das cáries, então, está diretamente ligado à alimentação. Não há uma predisposição física para isso? Você tem os micro-organismos, né, as bactérias que causam, mas a cárie só vai acontecer se realmente ela é multifatorial. Depende do pH da saliva, depende da quantidade de sacarose que está presente daquela cavidade bucal, o tempo que ficou exposto, né? Então a gente depende de vários fatores para realmente a cárie aparecer. A mudança hormonal não é isso que está provocando? Na cárie, não. Na cárie, não. Mas em outros problemas... doença periodontal, sim. Fala. O que é? Da gengiva? Isso, exatamente. Então, a gengiva... O que acontece na gestante, né? A gente tem um aumento da microcirculação periférica, né? Então, a gestante normalmente incha pé, incha mão. É verdade. E a gengiva também é uma região periférica. Ela incha? Ela incha. Tá? Então, para quem tem um acúmulo de placa maior, essa gengiva vai, por questões hormonais, vai acontecer que ela vai ficar inflamada e vai dar a gengivite. E a gengivite é aquela coisa assim que não tem muita sintomatologia, né? Se ela não for de uma condição aguda, normalmente ela não tem dor. Você não percebe. E aí? Ela sangra, mas de repente ela para de sangrar e aí ela sangra de novo e isso é super perigoso, né? Por que é perigoso? Porque essas bactérias que causam essa inflamação gengival, elas podem cair na corrente sanguínea e se instalar lá no líquido amniótico, por exemplo, e dar origem a um trabalho de parto prematuro, bebês de baixo peso e pré-eclâmpsia. Sério? Sério. Tudo isso provocado por uma gengivite se ela não for cuidada? Exatamente. Cara, olha isso, olha que perigo. E como é que a gente evita isso? Que cuidado a gente tem que ter? Vamos lá. Então, assim, a gente tem que ter uma higiene adequada, né? Fio dental diário, uma dieta equilibrada, né, com menos frequência e, além disso, fazer as visitas periódicas no dentista, né? Eu acho que a prevenção é melhor. É a melhor coisa. É a melhor coisa. Mas tem que ter um cuidado maior do que você está me falando desde o começo, tanto no caso da cárie como desde a gengivite, é fundamental uma higiene maior. A gente vai aumentar esse cuidado com a higiene da boca. Normalmente, assim, todo mundo faz uma escovação de 3 vezes ao dia, né? Média depois do café da manhã, almoço e janta, né? Mais ou menos a média isso. Às vezes 2, né? Na
Na gestante, a gente tem que dar uma intercalada, Tá. né? Mas o uso do fio dental diário é imprescindível. Tá bom. Então isso é fundamental. Fundamental. Tá bom. Ajuda enxaguante bucal, aquelas coisas? Isso é bom, é ruim? Não, isso daí, na verdade, não é nem bom nem ruim. Se Tá. você não tiver a remoção mecânica... Não vai ser suficiente Não vai isso. ser suficiente. É. Tipo, não É isso vai que eu tô falando. funcionar. Então, porque a gente que vai andar com aquele negócio e falar, beleza, eu dei uma bochechada e já era. Não é suficiente. Não é suficiente. Você precisa realmente desorganizar a placa mecanicamente Tá. para essa placa não se instalar. Muito bom, perfeito. O tratamento da mulher grávida é diferente do tratamento de outros pacientes? A mulher grávida tem que ter uma preocupação maior e, consequentemente, a dentista dela e o dentista dela também? Na verdade, todos os procedimentos quase todos os procedimentos a gente pode fazer em gestante hoje em dia com uma segurança. Tá bom. Né? Tudo, clareamento, limpeza de tártaro. A gente evita clareamento porque, na verdade, é um tratamento eletivo. Tá. Né? Então, ou faz antes de engravidar ou depois. Durante é né? melhor não fazer. Durante é melhor não fazer. Tá vendo? Tá? Assim, por exemplo, vai fazer implante. Não tem necessidade de você fazer um implante Durante a gestação. gestação. Legal. Durante a gestação. E você pode fazer isso previamente ou após. Faz o que for emergência, nesse Faz caso. o que for emergência. Então, Tá. hoje em dia, a gente já consegue, já é seguro você tirar uma radiografia, né, com colete, com toda a proteção. Tá bom. Mas isso a gente só vai fazer se houver realmente necessidade. A gente tem que pesar o benefício com o malefício, né? Então, no caso, às vezes tem muita dor, alguma coisa, a gente precisa detectar. Então, para não chegar nesse ponto, eu acho que o mais importante é a gente partir para a prevenção. E hoje a gente fala muito sobre pré-natal odontológico, O né? que é o pré-natal odontológico? Então, quando a mulher vai ficar vai engravidar? pensa em engravidar, né? Normalmente ela vai até o obstetra, né? E ela começa a tomar ácido fólico, começa a ter alguns preparar o cuidados, corpo. preparar o corpo, exatamente. E a gente também tem que preparar a nossa boca. Como faz? Então você vai no seu dentista, faz realmente, tira uma radiografia, faz aquela limpeza geral, vê se tem alguma coisa, recebe as orientações. Tenta fazer um tratamento antes, para você não ter que fazer nada durante a gestação. Isso. Na verdade, durante a gestação, a gente acaba fazendo esse atendimento, Mas aí não, pelo menos... não de forma invasiva. Perfeito. Né? A gente faz de uma maneira mais... Se você antecipar esses mais complicados. E aí, se por um acaso a gestante tiver que fazer algum tipo de tratamento, a gente prioriza o segundo trimestre da gestação, né? Que é depois, entre o terceiro e o sexto mês, que é o período mais tranquilo, né? Porque os 3 primeiros meses é um pouquinho mais complicado, nos 3 últimos também, né? Ainda mais que fica mais incômodo para a gestante ficar na cadeira, né? Então a gente é mais seguro durante esse segundo trimestre. Tá bom. Que mais? Em relação à alimentação, você falou sobre a frequência da alimentação. Há alimentos que a mulher, que a gestante deve evitar, pensando, obviamente que há muitos alimentos que a gestante deve evitar, mas pensando na saúde bucal e na saúde na futura dentição dos bebês? Então, na verdade, a gente tem que ter realmente uma alimentação com nutrientes, proteínas, vitaminas, tudo isso, porque na vida intrauterina, os dentinhos de leite do bebê estão sendo formados. Perfeito. Presta atenção aí, gente, super legal. Então, lá, mais ou menos por volta da 6ª, 7ª semana de gestação, começa já uma manifestação celular do epitélio bucal, né? Então, isso daí já vai começar a dar origem ao germezinho do dente para estar formado na fase de bebê dele. Tá. Né? Outra coisa importante que a gente tem que falar é que não é porque... na verdade, assim, o que a gente tem que pensar é que essa gestante ela tem que ter uma higienização adequada. Perfeito. Então, quando ela for fazer essa higienização, sempre uma escova macia, de Isso é cabeça legal. pequena. Escova macia de cabeça pequena. Exato. Você tem que pensar que você está escovando não geral. Tá. Você tem que estar pensando em dente por dente, face por face. Se uma face fica suja, o dente está sujo. Tá, perfeito. Ali vai acumular bactéria. Perfeito. Né? Então a gente tem que ter uma cabeça pequena, pequenininha mesmo, para escovar dente por dente. Tá. Fazer o uso do fio dental. Perfeito. Pasta de dente com flúor. Tá, isso é importante também. Isso é importante, tá? Muito importante. O flúor, ele vai prevenir realmente o aparecimento de cárie. Então, assim, a quantidade de flúor, quando a gente vê no verso da pasta de dente, hoje a gente tem um leque enorme quando a gente vai na farmácia, né?
Para pasta de dente de adulto aqui no Brasil, a gente já tem todas acima de 1000 ppm de flúor, né? Tá. As infantis a gente ainda encontra algumas com umas quantidades menores de flúor, mas a quantidade ideal para combate de cárie é entre 1000 e 1500 ppm de flúor. Tá bom. Tá? Então, usar isso Olhar pra isso na embalagem lá. prevenção. Vai estar escrito Vai tá 1000 e 1500 ppm de Vai estar flúor. escrito composição, fluoreto de sódio, Tá. 1000 a 1100. Normalmente aqui no Brasil é 1100. Tá bom, então pra gente dar uma passada geral aqui. Então vamos lá, nesse pré-natal da gravidez. Antes de engravidar, procurar seu dentista pra falar, olha, tô pensando em engravidar, preciso dar uma olhada. Exato, isso. Aí a gente até costuma fazer o pré-natal em 2 etapas. Vai. Primeiro a gente vai cuidar da gestante, dos dentes, e depois a gente vai fazer a orientação para quando nascer aquele bebezinho, que tipos de... como que a gente vai começar a cuidar daquela boquinha. Como vai? Por exemplo, dá umas 2 dicas aí pra gente. Então, antigamente se falava que a gente tinha que higienizar a boquinha do bebê, mesmo não tendo dente. Hoje a gente sabe que se não tem dente, não tem cárie. Então, não existe uma necessidade de você higienizar a boquinha do bebê. Olha que legal essa dica. E aquele leitinho que fica ali, ele tá cheio de células de defesa que vão ajudar o organismo do bebê. Tá ajudando a proteger a boquinha dele. Exatamente. E os futuros dentinhos. Isso. Então, quando começar a escovar, pasta de dente, escova de dente, desde o nascimento do primeiro dentinho. Ah, tá. Já começa a usar. Já começa a usar. Escova e pasta. Muito legal. Pré-natal odontológico. Muito bacana. Eu não conhecia, aprendi, fiquei encantado aqui. Essa é a Érica Ranzani, que é cirurgiã dentista. Como é que o pessoal te acha, Érica? Pode achar no Instagram, é DRA de doutora, Érica com CK, Ranzani. Pode, se tiver alguma dúvida, me mandar o e-mail erranzani@hotmail.com. Tá. E tem o telefone da clínica 3032 2902. 11. Odontologia Sanseverino. Isso. 11 30 32 2902. Tá ótimo. Érica, adorei. Obrigado pelas dicas, meu amor. Foi ótimo. Aprendi muito aqui. Tanta coisa legal, né? Tanta coisa que a gente nem imagina, né, gente? Que a gente aprende, a gente nem imagina. Ó, o programa tá chegando ao fim, infelizmente, porque tá muito divertido. Eu aprendo muito nesse programa. Eu saio daqui cheio de informação. Aprendo demais e eu quero que você aprenda também. Só quero, antes de terminar rapidinho, reforçar aquele pedido. Eu quero que você mande histórias pra mim. Histórias suas, problemas que você enfrentou, se seu bairro está sem segurança, se sua região está com problema, se está faltando luz, se está faltando asfalto, se está faltando água. Eu quero que você conte, porque eu quero ir até a tua região, a gente vai mandar uma equipe até aí, ou então você vem pra cá contar, faz foto, manda pra gente, manda ou posta e marca a gente nas suas redes sociais pra gente poder contar a sua história aqui no programa. Você me ajuda mandando a informação e eu te ajudo cobrando as autoridades. Vamos combinar isso a partir de agora? Continue aqui ligado na Gazeta, a gente volta amanhã ao meio-dia, ao vivo, com muita informação. E agora tem meu irmãozinho Ronivon com um programa lindíssimo. Beijo, até amanhã.